Olá, estamos de volta. Hoje no Informativo TVU vamos receber ao vivo Laila Mello, ativista dos direitos humanos, para uma conversa sobre a importância do tema LGBTQIA+. Laila, para começar, qual que é a importância e o significado deste dia comemorado hoje, dia 17, né, que é a luta contra a LGBTfobia? Boa noite, Andréia. Primeiramente, quero cumprimentar a todos os telespectadores da TV Cultura que nos acompanham e agradecer a oportunidade de falar desse tema num dia tão importante, né? Então, como que se deu o Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia? Tudo foi através do grande marco em 1990, o marco onde a OMS, a Organização Mundial da Saúde, retirou a homossexualidade da lista internacional de doenças e transtornos mentais. Então, foi um grande marco no mundo todo, por isso que é um dia considerado internacionalmente, né, pela comunidade LGBT, de grande avanço, né? Então, virou um dia que, vamos dizer, que a comunidade LGBT comemorou esse grande avanço, se tornou um dia histórico para mostrar que existimos e resistimos a todo preconceito e ódio que ainda existe, mesmo que passamos aí 34 anos depois dessa grande conquista, né? Inclusive, a gente sabe que existe muita violência ainda contra esse grupo, né? O que a gente pode fazer, o que a sociedade pode fazer para, pelo menos, amenizar um pouco mais essa questão da violência, na sua opinião? Então, Andréia, por mais que crime de homotransfobia já foi criminalizado, né, através do Supremo Tribunal Federal em 2018 para 2019, ainda deparamos com muita impunidade, né, quando se desrespeita a crimes de violência com pessoas LGBTs. Para se ter noção, em 2023 tivemos no país 230 mortes entre assassinatos e suicídios de pessoas LGBTs. Mais de 100 pessoas nesse número foram pessoas transexuais, mulheres e homens transexuais, que foram assassinados com requintes de crueldade, né? E essas pessoas que foram assassinadas nessa contabilidade aí, teve características que foram pessoas que são do trabalho do mercado forçado, que é o sexo, né, da prostituição, que vivem ainda na sombra da sociedade, nas mazelas, né, pela falta de oportunidade de trabalho, porque ainda o que precisamos avançar enquanto comunidade, tem essas questões aí, porque não se vê uma mulher trans naturalmente em qualquer ambiente de trabalho. Eu quero dizer o seguinte: uma secretária de um hospital, né? Uma médica, uma doutora. É por isso que falamos muito para pessoas, não só da comunidade LGBT, falando até de qualquer outro departamento, sempre buscar ocupar espaços, né, em relação ao poder, né, executivo e também de nível ao Congresso Nacional. Porque não podemos deixar misturar a questão do conservadorismo, a questão do preconceito com a identidade de gênero, né? Porque direitos devem ser iguais, direito a todos, né? Independentemente de crença, de identidade de gênero. Então, eu sempre falo que temos que ter no Congresso Nacional, no poder, né? Assim como tem pastores, tem que ter pai de santo, tem que ter mulheres trans, tem que ter gays, tem que ter todas as pessoas, porque todas essas que lutam pelos seus direitos merecem respeito enquanto ser humano. Essa realidade que você acabou de citar, ela é uma realidade que a gente vê no Brasil todo. Como que essa realidade se reflete aqui na nossa região, aqui em Uberlândia, por exemplo? Uberlândia é uma cidade muito conservadora, né? Ainda deparamos muito com o preconceito em relação à comunidade LGBT de forma escancarada, né? Ainda que foi criminalizada, né? Porque, para quem não sabe,
o crime é inafiançável da prisão e da multa, assim, se fosse olhar do ponto de vista como deveria ser. Mas eu vejo, assim, falta de fiscalização, falta de comprometimento de quem está no poder para criar a impunidade na prática para quem comete o crime de homotransfobia. Você está entendendo? Sim. Então, a certeza da impunidade faz com que as pessoas ainda declaram o ódio, né? Porque a questão de como uma pessoa se identifica é um direito de cada um, ninguém tem nada a ver com a vida do próximo, né? Eu acho que todos devemos respeitar a identidade de qualquer pessoa. Como que você acredita que a sociedade poderia contribuir para que isso mudasse, essa realidade? Com certeza, as pessoas se colocando disponíveis, né, a ocupar principalmente o poder. Né? Igual eu falo, não podemos deixar o conservadorismo, o lugar que é a casa do povo, seja de nível municipal ou nível nacional, ser ocupado somente como um palanque de religião. Né? A casa do povo deve ser ocupada por todas as pessoas, né? De todos os gêneros, todas as religiões, porque eu acredito que o direito vai passar a valer na prática para todo mundo quando todas essas pessoas se imporem e ocupar espaços. É o único caminho, entendeu? É a pessoa reivindicar o direito na prática, lutando, se impondo e ocupando esses espaços por direito. Perfeito. Com relação à linguagem neutra, o que você pode dizer sobre essa polêmica? Então, a comunidade LGBT, a cada ano que passa, essa sigla cresce porque o que acontece? Vai surgindo muita variação de gênero, né? Então, isso é comum, né? Hoje em dia. Então, assim, é um tema polêmico, né? Muitas pessoas ainda não sabem lidar, a gente vê muita crítica, e eu vou falar enquanto uma pessoa que é ativista em direitos humanos, que eu resolvi não participar desse movimento, que eu acredito, Andréia, que não seja o caminho para fazer com que diminua o preconceito, né, com o pessoal da comunidade LGBT, porque a linguagem neutra surgiu, né, a partir da intenção de dialogar com pessoas que são não binárias, que não se identificam nem com o gênero masculino, nem o feminino. Aí começou todo esse movimento por conta dessa parcela, né, da comunidade LGBT, o pessoal não binário. E não é nem questão de que eles não merecem o respeito, merecem sim, só que eu acho que o caminho não é esse, né? A língua portuguesa é muito viva, sem sombra de dúvida, mas e vive em constante adaptação. Mas tem adaptação que você participa ou não participa. Eu resolvi não participar porque eu acredito que não é o caminho para lutar para que venha diminuir o preconceito. Eu acredito que é uma perda de tempo, né? E por isso que eu, nessa caminhada minha aí, uma forma de eu respeitar todas as pessoas, de todas as identidades, gêneros, inclusive os não binários, eu procurei levar em minhas palestras, reuniões, entrevistas, uma forma de dialogar diferente, que é a linguagem inclusiva. Por exemplo, ao invés de eu falar para você boa noite a todos, né? Mudar para boa noite a todas as pessoas presentes. É uma forma de eu fazer uma referência a toda aquela sigla LGBTQIAPN+, sem precisar mudar ortografia, língua portuguesa, sem precisar criar polêmica, né? Uhum. E sem dar privilégios para ninguém. Porque temos tantas prioridades de luta no país, não só na comunidade LGBT, que eu acho que devemos tentar contornar da forma usando essa linguagem inclusiva. Perfeito. Laila, para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para a sociedade para tentar desmistificar um pouco essa questão da LGBTfobia. Eu digo que sempre devemos olhar para o próximo com um olhar de afeto, um olhar como de ser humano para ser humano,
né? Porque estamos lidando com tantos acontecimentos, né? Depois da pandemia, agora essas questões de Rio Grande do Sul. Né, eu participei, porque eu tenho um projeto social que eu tomo frente, colaborei através do meu trabalho para o Rio Grande do Sul. E naquela primeira semana eu me arrepiei toda que eu participei aqui de uma entrega na Ana Godoy, no Santa Mônica, e vi aquela correria das pessoas. Né? Ali era branco, preto, pessoa... mulher, homem, não tinha Todas as pessoas, né? não tinha diferença ali. É o ser humano. Eu torço por um país onde as pessoas passam a olhar umas com os olhos de respeito para com a outra. É isso que eu torço, porque não adianta, o caminho é esse, né? Não adianta a gente desrespeitar o próximo, porque as pessoas falam tanto de Deus, Andréia, né? Somos todos criação, Claro. né, de Deus, então devemos respeitar o próximo como a si mesmo. Claro. Olha, muito obrigada, Laila. Eu espero que essa luta sua seja recompensada, né? E você está sempre bem-vinda quando tiver a oportunidade de vir por aqui, a gente estará com as portas abertas. Muito obrigada mais essa oportunidade de estar aqui falando com vocês e todo o pessoal de casa, né? É sempre uma alegria trazer esse diálogo que é tão necessário. Muito obrigada. Eu que agradeço.